Hoje é 28 de março de 2019, conforme prometemos, Dr. Roberto Delmanto e eu, e ele muito mais sacrificado do que eu, porque ele está estudando isso há muito tempo, que é um dogmata, e eu fico a provocá-lo, porque assim eu tenho que pensar menos. Imagine, Paulo, você com a tua experiência. Hoje é 28 de março de 2019 e nós guardamos uns 3 minutinhos só para comentar essa disputa, ou essa briga, ou essa dissensão entre o presidente da República e o presidente da Câmara. O presidente da Câmara com muito mais prudência, não, Roberto? E é uma discussão sem grande relevo, não? O Brasil esperando que essa pacificação seja adequada a que nós possamos, enfim, trabalhar um pouco, o povo e eles, e o presidente da República querendo repicar em cima de 1º de abril de 1964, aquilo já foi, já passou. Nós enterramos os nossos mortos com muita tristeza, pacificamos a nação, anistiamos os dois lados, não, Roberto? Embora possa até restar um pouco de raiva, até de pena, de temor daqueles que se foram, mas nós fazemos de conta, nós mais antigos, eu mais antigo ainda, fazemos de conta que isso já passou. E o jovem presidente, jovem repica, insiste, teima, repercute para fazer a gente relembrar coisa triste. Deixa isso para lá, não, Roberto? Sem dúvida, né, Paulo? Você sabe que naquela época, em 64, o país estava muito dividido, né? Pois o país é. estava muito radicalizado. Havia um grupo de direita que tinha a preocupação numa hipótese do Brasil se tornar uma nova Cuba aqui na América do Sul, né? Outros personagens e pessoas, políticos mais liberais, temiam a implantação de uma ditadura, né? E de repente veio a ditadura de direita, da qual é documento histórico nos Estados Unidos, participou ativamente o embaixador dos Estados Unidos, o Lincoln Gordon. Ele participou, foi figura importante na deflagração. E na verdade, aquilo que diziam ser uma questão de emergência, perdurou por 21 anos, né? Então, e durante esses 21 anos, inúmeros crimes foram perpetrados, né? Pessoas que até hoje não foram encontradas, ossadas que ainda estão sendo encontradas. E o Brasil acabou fazendo uma anistia para os dois lados, ao contrário de outros países que preferiram fazer uma apuração rigorosa dos agentes do Estado, como a Argentina, como o Chile, né? Mas eu acho que depois de tanto tempo, né, voltar depois de tantas feridas, tantas cicatrizes, né, os personagens daquela época, os chefes militares, todos já se foram, já morreram. Eu acho que voltar a esse assunto, né, o presidente da República incentivar uma comemoração, eu acho que ele presta um desserviço à pátria, à democracia, no momento que nós temos coisas urgentes a fazer, não é? Pois é. E o próprio governo está propondo uma reforma da Previdência, que todos os economistas dizem ser da maior relevância, e um projeto de criminalização, o projeto Moro, que nós estamos debatendo aqui também, que se for aprovado, como está, por ter gravíssimas consequências para o direito penal e processual penal, uma questão de retroagir para muito antes da evolução do direito penal. Então acho que realmente foi muito infeliz isto, né? Pois é. E nós estamos dando prova física, inclusive, não, Roberto? Claro. De que estamos dispostos a cooperar, porque essas nossas reuniões
embora pareçam fáceis, porque nós damos a elas um tom de leveza, até de brincadeira, são seríssimas, não, Roberto? Sem Porque, dúvida. num certo sentido, nós estamos à frente. Claro. Com louvor ou sem louvor, nós estamos dando um pouco daquilo que nós aprendemos com o que nós estamos estudando e com a nossa idade, inclusive experiência, estamos dando uma contribuição à frente dos outros. Nós dissemos outro dia que como somos só dois, É mais fácil, né, Paulo? é mais fácil, não é? As comissões são mais difíceis, né? É. Não tirando o mérito delas, né? E agora o próprio presidente da Câmara também instalou uma comissão por 90 dias, prorrogáveis por mais 90. O ministro Moro não gostou, mas esse é um projeto muito complexo. Nós já estamos aqui, acho que hoje é a 6ª ou 7ª reunião e ainda estamos próximos do fim, mas não terminamos, porque eram assuntos múltiplos, penais, processuais penais, constitucionais, infraconstitucionais, não é? Pois Então, é. é preciso examinar um a um com muita cautela e nós vamos continuar colaborando na Pois medida é. do possível, né, Paulo? Pois é, a dificuldade que eu encontro, eu não gosto de ler livros sem saber quem é o autor. Imagine você lendo um livro que seja um best-seller, mas você não sabe quem escreveu, não é? Esse projeto, ele me irrita às vezes, porque eu não sei quem o fez, ou quantos o fizeram, não é? Evidentemente, o jovem ministro pode ser até genial, mas mesmo genial, se fosse um Leonardo da Vinci, dificilmente ele conseguiria preparar isso em tão pouco tempo. Eu lamento não saber quem contribuiu, porque a gente, sabendo quem contribuiu, sabe também qual era a tendência de cada qual, não, Roberto? Porque nós temos jeito, nós temos tendência. Se eu pego um escrito seu, você não precisa assinar. Porque eu vejo o jeitão é do Roberto Delmanto. A gente sabe, né? Não precisa assinar, mas eles não. Eles não só não assinam, como não dizem, e deixam isso na mão do ministro, que pode ser uma bucha, e é uma bucha. Porque se pegam de nós de mau humor, e com vontade real de esmerilhar isso aqui, a crítica pode ser uma crítica visceral, e não é bom, né, Roberto? Nós não sabemos quem contribuiu. Na verdade, se isso passar, ou a maior parte passar, que eu espero que não aconteça, o mérito será dele. Pois é. Agora também, se, como eu espero, as barbaridades que esse projeto contém não passarem, o descrédito vai ser também somente dele. E também é o que me consta, todo projeto é uma exposição de motivos. Claro. Aqui não era fácil, porque como é uma coxa de retalhos, como é que você vai fazer uma exposição de motivos? Ao que me consta também não existe. Pois é. Então, nós escolhemos hoje o item 14 aqui do anteprojeto, medida para melhor criminalizar o uso de caixa 2 em eleições, que é a mudança no Código Eleitoral, não é? Exatamente. A Lei 4737 de 1965. Exatamente. Você sabe, né, Paulo, que, na verdade, a caixa 2 foi algo que se disseminou, né, na política brasileira durante muitos anos, né? O próprio Collor, quando foi absolvido pelo Supremo, né, a tese do saudoso Antônio Evaristo de Moraes Filho foi justamente que eram sobras de campanha, né? Sobras de campanha. Mas, na verdade, até hoje, o artigo 350 do Código Eleitoral, essa lei 47.3765, uma lei antiga, prevê um tipo de falsidade ideológica específica. Sim. Repete o que consta do artigo 299 do Código Penal. Esse é o artigo 350. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir declaração falsa,
ou diversa da que devia ser escrita, e acrescenta para diferenciar do Código Penal para fins eleitorais. Reclusão até 5 anos se o documento for público e até 3 de particular. O que está sendo proposto no projeto Moro? Né? Acrescentar um artigo 350-A, prevendo outras 5 figuras: arrecadar, receber, manter, movimentar ou utilizar o quê? Qualquer recurso, valor, bens ou serviços estimáveis em dinheiro, paralelamente à contabilidade exigida pela legislação eleitoral. A pena não é muito diferente, só que há um mínimo, porque no Código Eleitoral, no artigo 350, é até 5 anos, não há pena mínima. Quer dizer que, se o juiz quisesse, condenaria a 1 mês. Teoricamente sim, né? É possível. São poucos artigos da nossa legislação penal, em leis extravagantes, leis especiais, que constam isso. Uma dessas é essa. Aquele 2 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Então procurou-se ampliar, pegar quem arrecada, quem recebe, quem movimenta, quem utiliza, quem mantém. Mas eu fiquei sem saber quem controla a contabilidade eleitoral. O candidato? O partido? A coligação? Estaríamos talvez debaixo de uma lei penal em branco? Né? Onde nós vamos encontrar esta resposta? Não é? Eu, como candidato, né, eu estou... Porque tudo isso tem de ser feito: arrecadar, receber, manter, movimentar, utilizar, paralelamente à contabilidade exigida pela legislação eleitoral. Agora, quem vai fazer essa contabilidade? É o próprio candidato que vai ter a sua contabilidade? É o partido? Né? É a coligação? Né? Isso precisaria ser definido, né? Nós estamos tratando de uma lei penal, né? Isso é constituído por doações, arrecadação, etc., não é? Porque nós estamos falando antes, Paulo, que a pessoa que, vamos assim dizer, uma empresa que utiliza de um caixa 2 dela para fornecer para um caixa 2 eleitoral, ela poderá estar praticando um crime contra a ordem tributária. Sim, também. Né? Que, sendo crime material, como já decidido pelo Supremo, depende de uma autuação, né? de um trânsito em julgado do processo Sim. administrativo. Né? Também. É uma cláusula. Agora, essas outras figuras que quiseram pegar ou incriminar de maneira bastante abrangente, eu vejo aqui isso daí paralelamente à contabilidade exigida pela legislação eleitoral. Né? Se o candidato, se a contabilidade é do meu partido, ou é da coligação do meu partido, eu não posso ser incriminado. Né? O direito penal exige essa especificidade, né? Não é verdade? Como é que o partido faz? Ele divide? Como é que ele faz? Hoje praticamente eles estão vivendo dessa contribuição que o Estado faz, né? Hoje, com a proibição, certo ou errado, das empresas, as empresas privadas fazerem essas doações, podem as pessoas privadas fazerem na medida, há uma regra, né? Precisa ver qual foi a sua declaração de imposto de renda daquele ano, você pode doar até X%. Sim. Quer dizer, a empresa não pode doar mais, mas o dono da empresa pode, Sim. como qualquer cidadão. Né? Agora, se ele não tem dentro da empresa dele, né, pode ser uma sonegação fiscal, um crime contra a ordem tributária, como hoje se chama a sonegação fiscal. Né? Agora, essas figuras todas aqui, não se esclarece essa contabilidade exigida pela legislação eleitoral. Né? Claro que tem de ter uma contabilidade, mas de quem é essa contabilidade? Né? Não ficou bem esclarecido. E o parágrafo 1º diz, ampliando tentando criminalizar esse caixa 2, nas mesmas penas incorre quem doar, contribuir ou fornecer recursos, valores, bens ou serviços
aspas, nas circunstâncias estabelecidas no caput. Né? Ou seja, também paralelamente à contabilidade exigida pela legislação eleitoral. Agora eu estou doando, né? Presume-se que se uma coisa legítima eu vou doar através de um documento oficial. Mas eu também não vou poder controlar a contabilidade eleitoral, não é? Eu posso registrar minha doação. Sim. Não é? Eu declaro que eu fiz essa doação, né, ao PSDB, ou partido do presidente. Né? Mas, nas circunstâncias estabelecidas no caput, quem doa, quem contribui, quem fornece recursos, ele pode controlar se a doação foi contabilizada pelo partido? De forma alguma, não consegue. Acho uma lei muito mal redigida. Depois o parágrafo 2º diz que, ainda nas mesmas penas, incorrem os candidatos integrantes dos órgãos dos partidos políticos. Órgãos do partido político tem quem é o corpo diretivo do partido, né? É muito amplo, né? E coligações quando concorrerem de qualquer modo para a prática criminosa. Então fica aqui muito vaga, né? Quer dizer, o candidato, os órgãos do partido político, coligações, né? Para a prática criminosa. Precisa ver se a obrigação dessa contabilidade é de quem é, né? Isso não está esclarecido, né? E, finalmente, o parágrafo 3º prevê um aumento de 1/3 a 2/3 se algum agente público concorrer, de qualquer modo, sempre essa forma, né, que não fica bem no direito penal, né, de qualquer modo, muito ampla, para a prática criminosa. Mas todas, quer o caput do 350-A, que farem arrecadar, receber, manter, movimentar, utilizar, quer o parágrafo 1º, que fala quem o arrecadar, quem doar, contribuir ou fornecer, né? Todos eles, também os candidatos, têm de ser fora, paralelamente, de modo paralelo, de modo uma contabilidade de como se diz, um caixa 2 eleitoral. E a competência é da Justiça Eleitoral, né? Da Justiça Eleitoral, né? Uhum. E o Supremo decidiu agora, né? Houve muitas gritas aí, principalmente do Ministério Público, mas o Supremo interpretou aquilo que na lei hoje é muito clara, né? Havendo uma conexão de um crime comum com um crime eleitoral, prevalece a justiça eleitoral, a justiça especial, não é? Que no caso é a justiça eleitoral. Há uma tentativa que nós vamos ver, se possível, em outro dia, de também nesse projeto Moro alterar isto, tá? Mas é um preceito constitucional, né? Assim como não pode impor a prisão em segunda instância ou a prisão em primeira instância no caso do júri, né? Por lei ordinária, também não pode mudar a competência da Justiça Eleitoral. Claro. Né? Isso está na Constituição da República. Então, essa grande anunciada, vamos criminalizar o Caixa 2, né? Eu achei a lei muito ruim, né? Muito vaga, né? Não tem aquela característica que deve ter a lei penal da sua clareza, né? Como dizem os franceses, né? O francês tem muito disso, hein? O que não é claro não é francês. Aqui, nem para o português está, né? Qual é o outro dispositivo que nós nos propunhamos a Bom, então, examinar? este Código Eleitoral é essa mudança. Introduziu o 350-A, parágrafos 1º, 2º e 3º, e todos eles terminam neste paralelamente à contabilidade exigida pela legislação eleitoral. Quem vai fazer essa contabilidade e quem tem obrigação não está claro aqui, então fica uma coisa vaga, né? Isso depende de perícia oficial também, não? Também, sem dúvida. Também, não? Toda infração que deixa vestígio, né? De Claro. acordo com o Código de Processo Penal, é obrigatória. Também, Paulo, eu proporia nós analisarmos, são temas, são modificações pequenas, mas são importantes. É o número 6, são medidas para alterar o conceito de organização criminosa. Então, o artigo 1º, parágrafo 1º
da Lei 12.850 de 2013, né, repete no seu inciso 1º e 2º que já está na lei, né? Nem sei por que eles repetiram, mas considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, né? Não bastam 3, Sim. estruturalmente ordenada, ele tem uma ordem, uma estrutura, caracterizada pela divisão de tarefas, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, ainda que informalmente, e que, inciso 1º, tem o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Ou, nós sabemos que até 4 anos, sem violência, sem ameaça, pode incidir, pode ser não só ao regime aberto, como você pode também ter a substituição por penas alternativas, prestação de serviços e outras. 2, seja de caráter transnacional. Faltou um ou aqui, né? Mas é uma repetição, não é as duas. Ou é uma ou outra, tá? Se for de caráter transnacional, já serve. Aí, o que tem de novo? O inciso 3º. Se valham, essas organizações, da violência ou da força de intimidação do vínculo associativo. Nós sabemos o que é uma força de intimidação, né? Uma intimidação. Eu achei que era melhor se constasse uma ameaça, né? Se vale da violência ou da ameaça. Criar esse termo novo que eu não desconheço em qualquer tipo penal, força de intimidação do vínculo associativo. Nossa, para adquirir, complicado isso. Complicado, né? A força de intimidação do vínculo associativo, a força de intimidação que a organização tem. Melhor que fosse ou violência ou ameaça, né? Como sempre consta no constrangimento legal, no roubo, né? Para adquirir de modo direto ou indireto controle sobre a atividade econômica. Acho que faltou aí adquirir ou tentar adquirir, mas seria através da violência ou dessa ameaça aqui chamada de força de intimidação da própria organização, usar isso para adquirir de modo direto ou indireto o controle sobre a atividade econômica, né? Vamos controlar a distribuição de gás ou coisa parecida. Até aí não é a melhor lei, mas aí eles resolveram colocar isso. Como, dá um exemplo, o primeiro comando da capital, o Comando Vermelho, a Família do Norte, o terceiro Comando Puro, o Amigo dos Amigos, as milícias. Milícia já consta, o Código Penal já prevê a criminalização da milícia com pena de 4 a 8 anos no artigo 288-A, logo depois da associação criminosa antiga quadrilha ou banda. Ou outras associações como localmente denominadas. Eu nunca vi isto numa lei, você citar um PCC, citar uma lei... Entidades informais. E você está dando um status a isso. Claro. Não é? Você não está... Eles vão ficar orgulhosíssimos. Exatamente. Nós estamos no projeto Moro. Nós somos lembrados. E se isso se transformar em lei, eles vão ser personagens do novo Código Penal para o Brasil. Exatamente, do crime organizado. A lei mais severa e mais importante que instituiu a delação premiada, que tinha desde da época de repente até eles adquirem foro privilegiado. E alguns eu que procuro sempre ler. Primeiro comando da capital, eu sei o que é. Comando Vermelho, Família do Norte e Vifaguá. Terceiro comando Puro, Amigo dos Amigos. Isso deve ser lá do Rio de Janeiro. Tem jeito. Do Norte deve ser do Norte. Mas eu achei isso daqui uma redação que eu nunca tinha visto antes, né? Você citar essas organizações criminosas, eu acho que se você, em vez de atacá-las, você está, de certa maneira, elevando o status dela. Status. Deu. Eu achei isso, Paulo. Deu roupa de gala. Deu roupa de gala. Para eles, não né? É? Para eles. Então, você veja, uma lei
pequena, né? Por que esses 4 anos aqui? Penas máximas sejam superiores a 4 anos, nesse inciso 1 aqui. Porque até 4 anos, Até 4 anos. Você disse. Nós temos prisão aberta. o regime aberto. Se não houver violência ou grave ameaça, o juiz pode substituir pelas penas restritivas de direitos. Não é? Porque, na verdade, o que nós temos hoje, assim, teoricamente? Nós temos os crimes de menor potencial ofensivo, né, Paulo? Que são os crimes até 2 anos, né? Que estão na lei dos juizados especiais criminais estaduais e federais, né? Você tem esses até 4 anos que há essa benesse da possibilidade de regime aberto, da sua substituição por penas restritivas de direito, e você tem, depois já vai para os hediondos, né? Mas eles quiseram abranger, quer dizer, a organização criminosa basta ser acima de 4 anos. Não mudou aqui o que já está na lei. Sim. O que acrescentou isto foi se valem da violência ou da força de intimidação, do vínculo associativo, para adquirir, de modo direto ou indireto, o controle sobre a atividade econômica. Pois é, o que me traz uma sorte qualquer de perplexidade, e se essa vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam inferiores a 4 anos, então não se dá a chamada organização criminosa, é isso? Não se dá. Eu não entendi. Não se dá, porque já estava na lei, né? Aqui eles repetiram, né? Sim. A organização criminosa precisa haver essa associação, né? Uma quadrilha, o bando, né? Sim. Que hoje, né, exige também pelo menos 4 pessoas, antes eram 3, né? Você sabe que essa associação criminosa, hoje são 3, antigamente eram 4. Associação criminosa, você cairia numa associação criminosa, né? Um bando para fazer qualquer tipo de crime, né? Seria, se tivesse a estabilidade, né? A permanência, aqueles requisitos, né? Não teria essa limitação. Agora, na lei de organização criminosa, né? Ao contrário do antiga quadrilha ou bando, né? Que hoje bastam 3 pessoas, né? Aqui são exigidos 4, e a pena não é qualquer pena, são as penas superiores a 4 anos. Isso não mudou, né? Isso já está na lei. O que eles quiseram colocar, né, essa possibilidade de uma organização dessas daí, controlar um setor da economia, né? O que, de certa maneira, já vem acontecendo, né? Esse inciso 3 aqui é muito complicado, não, Roberto? Eu também acho, né? Essas opções aqui, violência ou da força de intimidação, de vínculo associativo. Força de intimidação do vínculo associativo. Eles precisam valer-se da força de intimidação do vínculo associativo. O que significa isso? É uma coisa muito genérica, Hein? muito abstrata. Agora, se você falar numa ameaça, né? Eu vou ameaçar um comerciante, né? Ou um setor do comércio, né? De uma determinada zona de uma cidade, né? A me passar o controle, né? A me pagar uma taxa, né? Como hoje fazem muitas milícias, que aqui também são citadas. Mas você salientou bem, está muito vago isto, né? Violência nós sabemos o que é, a violência física. Sempre que a lei penal fala em violência, é violência física. Agora, força de intimidação do vínculo associativo. Olha, nós somos do PCC, nós somos da família do Norte. E daí? Mas, Com isso, eu dizendo que eu sou da família do Norte, eu adquiro, de modo direto ou indireto, o controle sobre a atividade criminal. Atividade criminal de quem? precisa ter uma força intimidativa, que é uma coisa muito vaga, como você bem salientou, eu concordo. O certo seria uma ameaça grave, né? Senão não tem sentido. Enfim,
mais uma modificação numa lei importantíssima, ao meu ver, muito mal feita, e com esta aberração que eu nunca vi até hoje. Desconheço que me apontem uma lei penal nesse país, desde o Código Penal até hoje, que cite como exemplo, né, a organização fulano de tal, a organização X ou Y. Né? Isto é, Terceiro comando puro. O que é isso? não é verdade? Subiu o status dessas pessoas. Né? O delinquente que quiser, vamos assim dizer, subir na criminalidade, ele vai, bom, vamos aqui, vou entrar numa dessas daqui que são citadas. Essas têm a força, essas vão ter a força de intimidação. Eu vou ser amigo dos amigos. Exatamente. Né? Ou outras associações como localmente denominadas, quer dizer, outras no Brasil inteiro, ou aqui vamos chamar a nossa organização X. É uma lei muito mal feita. Esse final, ou outras associações como localmente denominadas, o nome que tiver. De repente, mas essas subiram, essas ganharam status. De repente ele leva a associação a registro, no cartório de registro, e reconhece as firmas. Isso é combater a criminalidade? Uma criminalidade violenta, organização criminosa. Né? O que mais nós temos aí? Paulo, olha, no item 1, Paulo, que nós já abordamos... Item 1 é aqui embaixo? Não, aqui. Medidas para assegurar a execução provisória da condenação criminal após o julgamento em segunda instância, que nós já abordamos aqui. Sim. Mas na última página nós não chegamos a comentar mudanças na LEP. Nós já discutimos aqui que entre todos os doutrinadores, todos os juristas, é pacífico, né, que a nossa Constituição, em virtude da cláusula chamada pétrea da presunção de inocência ou da desconsideração prévia da culpabilidade, como queria o saudoso Rogério Lauriatucci, impede a execução antes do trânsito em julgado. Sim. Só pode haver antes uma prisão se ela for de natureza cautelar, né? Seja uma prisão temporária, né? Seja prisão preventiva, com aqueles pressupostos e requisitos que nós sabemos, né? Os pressupostos da existência de um crime, indício de autoria ou participação, e depois aquela garantia da ordem pública ou econômica. Depois temos a conveniência da instrução criminal, o sujeito está subornando testemunha, desaparecendo com provas, ou assegurar a aplicação da lei penal. O sujeito desapareceu, ou já acabou de tirar um passaporte, marcar uma viagem, só comida. Né? São hipóteses concretas, hipóteses, né, muito sérias. Fora disso, é preciso ter essa cautelaridade. E o projeto, o Supremo, ao meu ver, de uma maneira equivocada, com todo respeito, entendeu que a execução provisória em segunda instância era constitucional. Por um voto. E tudo da Rosa? Da Rosa. E ela, naquele dia, ela disse que ela se fosse uma ação direta de constitucionalidade, uma DIA ou uma DIN, ela teria opinião própria dela, pela inconstitucionalidade. Mas como era uma ação de uma pessoa só, de um indivíduo, que era justamente o presidente Lula, ela respeitava a chamada colegialidade, o colégio, né? O pleno, né, do Supremo. Então a expectativa agora para abril que isso possa mudar, né? O Lula já está um coitado um pouco esquecido, né? Vai completar um ano de prisão, né? Pois é. Então eu acredito que isso possa mudar. Mas o que é o projeto Moro? Que é, através de lei ordinária, não é? Deixar bem claro que se executa a prisão antes do trânsito em julgado. Sendo que, ou seja, o Tribunal de Justiça, um regional federal, reverteu uma absolvição de primeira instância para condenar. Ele quer poupar constrangimentos à Suprema Corte? É isso? Então, eu acho que isso daí, Paulo, preocupou-se muito, na verdade, com o acúmulo de volume, de serviço,
Porque você sabe que mesmo hoje, ao contrário do que muitos pensam, você conseguir subir um recurso especial para o STJ, ou um extraordinário para o Supremo, é um funil. Eu tive um outro dia, admitido, que foi quase dia de comemoração aqui no escritório, porque é raríssimo a obtenção disso. Agora, o projeto, como nós também já analisamos aqui, vai mais além. No caso do júri, quer já a execução da sentença Sim. no próprio júri, mesmo que Sim, for por sim, 4 sim, votos a sim, 3. sim, Né? sim. Também absolutamente inconstitucional. Mas nessa última parte, eles preveem, nessa toada de violar a presunção de inocência, que é uma cláusula pétrea, não pode ser modificada nem por emenda constitucional, consta da própria Constituição, precisaria de uma nova Constituição, mas ela não seria mais uma Sim. Constituição democrática. Artigo 105. Transitado em julgado da LEP, transitado em julgado, que já constava, aí ele acrescentou, ou determinada a execução provisória após a condenação em segunda instância. Se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para execução. Sempre o artigo 105, quer dizer, um sujeito para entrar numa cadeia, ou ele está preso cautelarmente, uma prisão temporária ou provisória, ou é preciso dar a carta de guia. Sim. E a carta de guia, que é o primeiro documento com que começa o processo de execução penal, isso era tranquilo. Agora não. Se tiver a execução provisória, após a condenação, já pode expedir a carta de guia. E o artigo 147, eles modificaram também. Isso da LEP, da Lei de Execuções Penais. Quer dizer, eles acrescentaram. Antes era transitado em julgado a sentença, o réu que estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição da guia de recolhimento para execução. Agora não. Assim, eles quiseram também modificar, deixar bem claro, assim como o tribunal pode mandar prender o sujeito, executar, ele também, na LEP, para não deixar nenhuma dúvida. Será que eles têm alguma ideia aí correspondentemente à interrupção de prescrição? Será que alguém pensou nisso? Me parece que não, né, Paulo? Me parece que não, né? Porque uma das causas de interrupção é a prisão, né? Sim. Tá certo? Mas aqui eles deixaram bem claro, quer dizer, puxa, mas e a guia? Não, pode expedir a guia. Não precisa transitar em julgado. E no artigo 147, esse era o 105. A mesma coisa para a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos. Lá falava da pena privativa de liberdade, detenção ou reclusão. Aqui, a sentença que aplicou pena restritiva de direitos, que são aquelas prestação de serviços, indenização, serviços à comunidade, enfim, multa. Transitado em julgado a sentença ou determinada execução provisória após condenação em segunda instância, o juiz de execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução. E hoje, o Supremo, quando entendeu ser constitucional a expedição de guia e a execução provisória em segunda instância da pena privativa, eles não abordaram as penas restritivas de direitos. Então hoje a terceira sessão do STJ pacificou o entendimento de que tudo bem, seguimos o Supremo e mandamos executar, regra geral, há pouquíssimas exceções, a pena privativa de liberdade. Mas não mandamos executar a pena restritiva de direitos. Então hoje, se você tiver uma decisão de segundo grau, revertendo uma absolvição de primeira instância, ou confirmando para condenar, ou confirmando uma condenação de primeira instância, que se manda executar, você, através de um habeas corpus com pedido de liminar, você vai conseguir a sustação disso, pelo menos em caráter liminar. Quer dizer, o STJ tem entendido de que aquela decisão, paradigma
questionada do Supremo, não abrangeu, esqueceram da pena de restritiva de direitos. Parece até de certa maneira, um paradoxo, quer dizer, pode o mais E não pode o menos. e não pode o menos. Mas, se é inconstitucional para, como nós achamos, e a maioria dos nossos colegas, doutrinadores, advogados, estudiosos entendem, se é inconstitucional para a pena privativa de liberdade, também deve ser para a pena Sim, restritiva. claro, Então, claro. a hoje, tá? E ainda tem um outro artigo que eles modificaram da LEP, o artigo 64. Extraída a certidão da condenação em segunda instância ou com trânsito em julgado, valerá como título judicial. E o Ministério Público ordenará a citação do condenado em autos apartados para pagar a multa em 10 dias ou nomear bens a penhoras. Prazo exíguo. E hoje tem se entendido, isso passou muito desapercebido, né? Na progressão da pena. Sim. Eles introduziram um parágrafo 4º no artigo 33, que você, para ter a progressão de pena, você precisa pagar a multa. Sim. Agora, muitos estão com os bens bloqueados Como é que e vão não pagar? pode pagar. Fica no fechado, né? Fica no fechado. Com essa superlotação carcerária. Isso aí passou meio batido, mas e já tem 10 anos ou 11 anos essa modificação que introduziu um parágrafo 4º no artigo 33. O pobrezinho fica, né? Fica. Porque o esperto contrata um bom advogado e... Mas mesmo você veja essa questão, claro que um bom advogado, né, é super importante, né? Nós nos orgulhamos de nos considerarmos bons advogados. Mas hoje nós temos figuras na Defensoria Pública Sim, de também. altíssimo nível, não é? Você sabe que o próprio Sim. promotor, antigamente, era mais comum. Eu acho que a coisa mais nobre que um promotor pode fazer é quando ele pede a absolvição de um acusado por uma Sim, questão claro, de consciência. claro. Isso acontece no júri. Claro. Né? Ou então, quando ele mesmo impetra habeas corpus, o promotor pode impetrar habeas Sim, corpus. pode. Raríssimo, mas pode. Pode. Hoje está Pode. cada vez mais raro. Pode. Então, Paulo, quer dizer, eles quiseram, assim como eles tentaram driblar essa inconstitucionalidade, que eu espero que vá, essa constitucionalidade que o Supremo reconheceu, que eu espero que vá se transformar numa inconstitucionalidade, Sim. certo? Vamos respeitar a cláusula pétrea da presunção de inocência, certo? O processo vai demorar muito, né? Não importa. Se ele estiver sendo uma ameaça, ele poderá estar preso cautelarmente, claro, deverá claro. estar preso cautelarmente. Claro. Fora disso, não. O tribunal condenou, houve fatos novos que autorizassem a prisão preventiva, o tribunal pode decretar. Então, mas eles quiseram mexer na lei penal, no processo penal, e não se esqueceram também da lei de execução penal. Para que não esteja alguém não venha levantar uma dúvida. Sim. Precisa ter a carta de guia. Agora a carta de guia pode, né? Pode ter. Depois, Paulo, muito interessante também é o tema que está no inciso 11. Sim. São tópicos que eles fizeram nessa coxa de retalhos, mas que me chamaram a atenção. Trata-se de uma medida 11 para reformar o crime de resistência. Que coisa esquisita. Porque o crime de resistência, quer dizer, seria aquele sujeito que reage, né, a uma ordem legal, irregular, por exemplo, de uma prisão. Você sabe que os maus policiais vêm usando muito isto, né, Paulo? Para maus policiais, não vamos generalizar, né? Os maus policiais, eles carregam nos carros escondidos as armas raspadas, né? Plantam. E quando há esses excessos policiais que a pessoa morreu, né? Sempre vem, verdadeiro ou não, vem essa desculpa, ele resistiu. Sim. E agora nós já estudamos aqui, já vimos que ampliou-se a legítima defesa tão tradicional, que via desde Roma, nunca foi questionada,
Nelson Hungria, ninguém questionou a legítima defesa, né? E dizia Cícero, ela nasceu antes dos tratados, das leis, ela nasceu com o próprio homem. E agora, se o policial sentir um risco de um conflito, ele pode. E então me chamou a atenção, eu estava fazendo esse link, porque o que atualmente, o artigo 329 da resistência, eles não mexeram, né? Detenção de 2 meses a 2 anos e multa. Então uma resistência simples até seria um crime de menor potencial ofensivo, né? O sujeito resistiu, claro. não praticou propriamente uma violência, ele resistiu. Aliás, é até um instinto natural, né? Assim como a prisão sem violência, sem dano patrimonial não é considerado crime, a resistência é considerado um crime aqui de menor potencial ofensivo. Aí o projeto Moro acrescenta esse parágrafo primeiro. Se o ato, por exemplo, a prisão, em razão da resistência, não se executa, a reclusão já sobe de 1 a 3 anos e multa, né? Já subiu, já não é de menor potencial ofensivo, mas ainda caberia ainda a suspensão condicional do processo, né? Se não houvesse violência, porque a pena não é superior a 1 ano. Aí vem uma coisa que me chamou a atenção. Parágrafo 2º. Se da resistência resulta a morte, que é uma coisa mais grave, ou risco de morte a funcionário ou terceiro, a reclusão vai de 6 a 30 anos e multa. Se resulta a morte, agora, o tal do risco de morte, eu fiz eu pensei justamente no que falava-se o que nessa ampliação da legítima defesa, o policial que se sente em risco, ele se antecipa. Sim. E aí, não é só a morte, um risco de morte, que é uma coisa. O que é o risco de morte? Seria, na minha opinião, legalmente seria uma lesão corporal gravíssima, não é? Quando há risco de morte é uma lesão. Homicídio tentado. Homicídio tentado. Mas 30 anos. 30 anos é o máximo do homicídio qualificado, mesmo que triplamente qualificado. Não é? É o suprassumo. A mesma coisa para a pena de morte ou risco de morte. Não é? Por exemplo, veja, o latrocínio, né? Quer dizer, eles estão aqui, esse tal de risco de morte vago, né? Eles estão dando a mesma pena do máximo do homicídio triplamente qualificado. A mesma pena do latrocínio. Sim. Que é o roubo seguido de morte. Não é? A mesma pena máxima da extorsão mediante sequestro com morte. Quer dizer, e me chamou a atenção isso. É evidente que esse tipo aqui é muito inferior em qualidade do que o outro. Claro. Não é? Claro. Risco de morte, o que é isso? É uma coisa muito sinuosa. Risco de morte precisaria ser uma lesão corporal muito grave, risco de morte, mas 30 anos. O sujeito nem morreu. 30 anos. Né? Então, essa palavra risco de morte, risco, parece que é toda uma. Quer dizer, vamos aí, né? Favorecer o policial, né? Basta ele se sentir numa posição de risco e ele pode matar, ele estaria numa situação legítima de defesa, né? E o sujeito que for resistir vai tomar uma pena até de 30 anos, né? Sim. E hoje nós temos esse grande número, Paulo, de homicídios praticados por policiais, maus policiais, sob pretexto da residência, não é? Sim. E inclusive com armas plantadas, né? Eu não assisti a inquirição do Moro lá. Eles estiveram no Congresso, eles estiveram na Câmara, não é? O Moro eu também não assisti. Eu não assisti, não. Não vi
qual foi o teor das respostas que ele deu às perguntas que fizeram a ele. Mas eu creio que essa medida lá do presidente da Câmara de nomear uma comissão para examinar isso com uma certa dose de vagar é muito boa, não é? Porque isso aí, no fim das contas, não pode ser levado a toque de caixa, não, Roberto? Eu até acredito, como eu falei outro dia, Paulo, que algumas coisas são tão bárbaras que eles deixaram aquilo que chama a gordura para queimar. Né? De 30 anos. Aí não, isso foi um erro, vamos diminuir para 10, para 15. Né? Mas há coisas muito graves que nós já vimos aqui. Essa ampliação da legítima defesa para o policial, não é? Nem flagrante mais se lavra. Ele achou um termo de compromisso que nós estamos dando um cheque em branco, né? Então, você junta isso com até 4 armas para cada cidadão, onde é que nós vamos, né, Paulo? Pois Paulo é. chegar, né? É muita coisa. Porque você veja, a legítima defesa, nós vimos aqui, pelo projeto, considera-se em conflito armado ou risco iminente de conflito armado. Havendo um risco iminente de conflito armado, ele previne injusta e iminente agressão. Esqueceram da agressão atual. Risco iminente de conflito armado. A né? polícia vai a uma favela, Exato. atrás de bandidos e tem receio de um iminente conflito armado com meliantes que estão na favela. Então, se aparece um vulto, já mata. Não é? O governador do Rio de Janeiro, né? O ex-juiz federal Whitson, que endossou esta coisa desarrazoada de mandar comemorar o golpe militar, dizendo que não houve golpe, ele endossou. É o governador do segundo estado mais importante do país, ele endossou também. Sim. Então, aqui está se dando uma carta branca, né? Para extermínio. Extermínio. Né? Né? E a verdade é que com a má imprensa, que só noticia muitas vezes tragédias e morreram tantos policiais, eu tenho o maior respeito pelos policiais, mas tem os que morreram não estavam nem em serviço, podia acontecer com qualquer um, porque você sabe que eles se disfarçam, né? Claro. Eles deixam a farda no quartel, eles não vão na comunidade deles, porque a maioria das pessoas são de poucos recursos, soldados, cabos, eles não se identificam, não levam documento como fosse policial. Né? Então, eu vejo essa carta branca para essa pretensa legítima defesa e, do outro lado, essa resistência. Se houver um risco, de novo, falar risco de conflito armado, risco de morte, né? Então, nós temos umas entidades de classe aqui, não, Roberto, que estão a trabalhar também naquilo que nós estamos nos esforçando, não é? Eu não sei, o Instituto, não. Quais foram as entidades que já nomearam comissões? Que eu sei, o IBCCRIM estava viabilizando agora uma edição especial tratando disso, né? Sim. Foi solicitado a advogados, a promotores, eles disse que se pronunciassem, se mandassem artigos. Sei que a Comissão Nacional da OAB, também a OAB Nacional está fazendo uma comissão, né? Agora, até hoje ainda não é fácil se analisar tudo isso, porque propositadamente isso foi feito, esta coxa de retalhos, que eu já falei aqui, para tentar enfiar a goela abaixo. Mas como entrou junto com a Previdência, né? E a Previdência é considerada mais importante, né? E o Rodrigo Maia, alguém o alertou, falou, olha, aqui tem coisas muito graves, não vai ser assim. Ele, em vez de mandar diretamente para a Comissão de Constituição e Justiça, ele nomeou uma comissão por 90 dias, prorrogáveis por 90 dias, que você encontra grandes figuras penalistas, processualistas penais lá. Não é? Agora, como eu disse a você, não tirando o mérito da comissão, mas a comissão é sempre mais demorada.
não é? Que eu brinquei com você que diz que Deus, quando quis criar o cavalo, nomeou uma comissão, e a comissão criou a zebra, né? Né? Mas, Paulo, e acho que nós podemos prosseguir um pouco mais? Podemos, claro. Podemos. Vamos falar também do inciso 7º do projeto? Qual é? 7. 7. Medidas para elevar penas em crimes relativos a armas de fogo. 7, 5, 6. Sempre, Paulo. 7. Sempre, Paulo, você. Essa tônica do projeto, né, que eu acho é valorizar sempre a pena de prisão. O mais possível em regime fechado. Dificultar a progressão, né? Encurtar execução já em segunda instância ou no júri em primeira instância. Quer dizer, toda esta apostar na pena privativa de liberdade no regime fechado, que todo mundo sabe que no mundo inteiro, em todas as nações, isso tem sido um fracasso. Sim. E aqui no Brasil isso sai pior ainda. Sim. Não é? Então, nos crimes dos artigos, artigo 20 do projeto, nos crimes dos artigos 14, que é a posse ilegal de arma de fogo permitido, que a pena é de 2 a 4 anos de reclusão e multa. No artigo 15, o disparo de arma de fogo, também reclusão de 2 a 4 anos e multa. Na posse ou porte ilegal de arma de uso restrito, aquela arma que só algumas categorias podem possuir ou portar, reclusão já é de 3 a 6 anos e multa. Artigo 17, comércio ilegal de arma de fogo, pena de reclusão de 4 a 8 anos. E 18, o tráfico internacional de arma de fogo, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Aí o projeto prevê, para esses vários crimes, 14, 15, 16, 17, 18, um aumento de metade se, número 1, foram praticados por integrantes dos órgãos e empresas referidos nos artigos 6º, 7º e 8º. Sexto são Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, policiais militares civis. Artigo 7º, agentes de segurança privada ou de transporte de violadores, entidades esportivas. Né? Até aí, metade, não é mais um terço, aumenta de metade nessas condições. Né? Vamos pensar que um membro das Forças Armadas, um policial federal, um policial civil deva realmente ter mais responsabilidade. Mas o que me causou mais uma vez estranheza, me chamou a atenção, foi o inciso 2º. O agente que possuir registros criminais pretéritos, antigos, né, com condenação transitada em julgado, ou proferida por órgão colegiado. Mesmo não transitado em julgado. Exatamente. Você lembra essa questão do órgão colegiado surgiu na ficha limpa, né? Sim. Órgão colegiado. Sim. E hoje nós temos em primeira instância, pelo menos está na lei, se o caso for muito delicado, se convoca um grupo de juízes, né? Sim. Que ficam aí meio no anonimato, né? De certa maneira, não se sabe quem deu o voto de Minerva, se foi unânime ou não. Então usou-se esse eufemismo, né? Ou não foi. Né? Usou-se esse eufemismo, né? Então, esqueceu-se aqui, aumenta de metade, nesse inciso 2º, essas penas que já não são pequenas, se o agente possuir registros criminais pretéritos, com condenação transitada e julgado. Aqui esqueceu-se também da temporalidade da reincidência, não é? Porque a reincidência, o artigo 64 diz, não prevalece a reincidência se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior houver tempo superior a 5 anos. Computados períodos de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não houver revogação. Quer dizer, essa primeira parte, registros criminais pretéritos com condenação transitada e julgado, em si não está mal, não é qualquer inquérito, né? Transitado e julgado. Mas esqueceram aqui da temporalidade da reincidência. Sim, também. Ou volta a tal da
da execução provisória. Condenação proferida por órgão colegiado, Sim. não é? Não é transitada em julgado. Então você vê que a lei vai e volta e Sim, bate, né? sim, Essa é sim, uma, sim, para sim. eles é uma pedra, né, Paulo? É uma pedra de toque, né? Né? Então eu continuo vendo tudo isso, tá? Com muita preocupação, viu, Paulo? Eu tenho visto isso com muita preocupação, né? Porque nós vimos aí as mudanças que foram do Código Penal, processo penal, né? LEP, né? E vai para as armas de fogo, né? O crime organizado, né? O Código Eleitoral, né? Então eu vejo que nós temos aí uma... Sabe o que eu estava pensando, Roberto? Fala, Paulo. Falta pouco para nós terminarmos É. o exame desse anteprojeto, não? O que você diria? Eu teria Quanto ainda, falta? eu teria um tema ainda para hoje, se nós Sim. temos tempo. Sim. É curto também? Quanto falta? Quanto nós temos ainda de tempo? É? Pode ser. É medida para assegurar a execução provisória da condenação. Que dispositivo Isso nós já vimos. Medida para reformar, elevar as penas, né? O que nós temos ainda, Paulo, nós vimos no inciso 14, né? Nós vimos também, vão ter as medidas para dificultar Sim. a soltura de criminosos habituais, né? Esse é um assunto que nós ainda não abordamos, né? Qual é? 14. Medidas para dificultar a soltura de... Medidas para assegurar a soltura de criminosos habituais, né? Então você vai lá no inciso, o inciso 14, né? O inciso 14, você vai, né? Este daqui nós estamos falando do medidas para dificultar a soltura. Eu não acho que. Medidas para... Até aqui. Que número você tem aí? É o 16. 16. Medidas para alterar dificultar a soltura, né? Então, é o artigo 310 do Código de Processo Penal, né? É o parágrafo 1º, né? Nós estamos falando aqui da liberdade provisória com ou sem fiança, né? O sujeito foi preso em flagrante, se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos 1 a 3 do caput do artigo 23 do Código Penal, inclui a legítima defesa, poderá fundamentadamente considerar acusado a liberdade provisória mediante de comparecimento de todos os atos processuais sob pena de revogação, né? Isso daí não tem grande novidade, a não ser a ampliação que se deu para o policial civil ou militar, né, o agente de segurança, essa ampliação indevida que nós já comentamos aqui para a legítima defesa, né? Mas o parágrafo 2º fala: se o juiz verificar que o agente é reincidente, não disse a reincidência genérica pelo mesmo crime, ou específica, se é específico Sim, mesmo crime, ou sim, se é sim, genérico. sim. De repente você é reincidente, mas foi um crime, uma lesão corporal Sim. leve, não é? Ou o culposo, eu tenho um antecedente, mas é culposo, ou que está envolvido na prática habitual, reiterada ou profissional de infrações penais. Como é que você pode afirmar, né, por exemplo, um réu primário, que ele tem uma prática habitual, reiterada ou profissional de infrações penais, né? Essa conduta ulterior, para mim, só pode ser avaliada. Ou que integra a organização criminosa. Não é? Quer dizer,
para você ser considerado um criminoso habitual, profissional, a meu ver, em face da garantia do devido processo legal, garantia essa constitucional e também pétrea, teria a haver uma condenação transitada de julgado. Espera um pouco, agora o sujeito é reincidente, já teve outras condutas. O que me impressionou aqui foi o título. É um título safado, viu? Medidas para dificultar. Vamos dificultar. Vamos procurar pelo em ovo. Exatamente. Porque assim a gente pode impedi-lo de sair. Então, quando o objetivo é um objetivo menor, vamos dificultar para dificultar. O sistema carcerário já está, que é uma vergonha nacional, internacional, né? São pior, a maioria dos presídios nossos são piores que canis, né? A reincidência é quase total. O que eles vão fazer? Não. Basta dizer que o juiz na sentença entender que é uma prática habitual, reiterada ou profissional. Isso teria de ter, na minha opinião. O que é isso aqui com ou sem medidas cautelares? O que é que eles querem dizer com isso? Que integra a organização deverá denegar a liberdade com ou sem medidas cautelares, que não, se for esse caso, não pode ter nenhuma daquelas medidas alternativas à prisão, tornozeleira, entrega de passaporte, né? Não pode dar, né? O juiz deverá. Né? A lei isso pode ser cumulativo, então. Denega a liberdade e impõe medidas cautelares paralelas, seria isso, Long? Não, eu acho que eles estão dizendo aqui, se estiver envolvido na prática habitual, reiterada ou profissional, que ao meu ver precisaria ter uma decisão transitada de julgado a respeito, ou integra uma organização criminosa, ele foi condenado por participar de uma organização criminosa, ou é no próprio processo que está se apurando isso? O juiz deverá denegar, quer dizer, a lei proíbe ao juiz. Sim. Né? Onde ficou a discricionariedade do juiz, a independência do juiz? Deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, quer dizer, não pode denegar sem medidas cautelares e não pode pôr tornozeleira, prisão domiciliar, é para ficar na cadeia mesmo. Salvo ser, a brechinha aí, insignificantes ou de reduzido potencial ofensivo às condutas. Insignificantes, nós já falamos aqui, não há uma divisão na lei o que seja insignificante. Nós temos nos crimes patrimoniais o chamado princípio da insignificância, Sim. que até para crimes tributários se admite, né? Os chamados crimes de bagatela. Né? Ou reduzir o potencial ofensivo. Reduzir o potencial ofensivo são aquelas penas do juizado especial criminal, né? Sim. Não superiores a 2 anos. Então isso daqui é que eu chamo, é um enfeite, para dizer, o título é claro, é medidas para dificultar a soltura de criminosos habituais, não é? Com ou sem decisão transitada de julgado, é dificultar. E aparentemente isso daqui não significa nada. Não é? Tá certo? Isso é uma colcha de retalhos, não é? Uma coxa de retalhos, né, Paulo? De uma organicidade muito desconfiável. Exatamente. Não né? foi feita essa pretensão, alteração com a devida reflexão. Não, um Código Penal, a mudança. É uma coisa numa muito lei séria, penal. né, Paulo? Um código que já foi modificado muitas vezes, código que foi feito por Nelson Hungria, não é uma coisa assim. Então nós temos agora poucos termos que faltam, Paulo. Medidas para aprimorar o perdimento do produto do crime, Sim. que nós, en passant, já falamos alguma coisa a respeito. Medida para permitir o uso do bem apreendido pelos órgãos de segurança pública. Isso é complicado, não? Complicado. E medidas para alteração da competência para facilitar o julgamento de crimes complexos com reflexos eleitorais. Quer dizer, eles querem driblar aquilo que o Supremo acabou de decidir, né? Sim. É da Constituição. Não pode modificar por lei ordinária, mas ele pretende, mais uma vez, tá certo? Na esperança que depois isso passe. Essas medidas correspondentes aos bens apreendidos têm uma perspectiva muito sedutora, não? Porque o presidente Temer, o ex-presidente Temer, ele foi
preso em razão da prisão preventiva, foi levado a Brasília, não é isto? Foi avisar a imprensa para fotografá-lo, né? Para fotografá-lo no momento da prisão, o que é uma ignomínia. Foi né? Brasília, né? É. Pois Porque é. você sabe que na Espanha, por exemplo, o direito à Espanha, povos que já passaram por ditaduras piores que a nossa, por uma guerra civil, né? Não se prende um sujeito na casa dele. Não se prende no local de trabalho. Procura-se o momento mais discreto. Pois é. Aqui se avisa a imprensa. Pois é. Quem estava filmando aquilo lá? Eles avisaram. Avisaram. Vamos agora. Né? Então é uma coisa... E mantém o segredo. Né? E mantém o segredo. Mas, então, eles prenderam o Temer, puseram no avião da Polícia Federal, não é? Que é um aparelho, a menos que eu me engane, apreendido de alguém, que estava a usar. Levaram-no, ele foi solto, e bem solto, por sinal, não? Trabalho bonito dos nossos colegas. Eduardo Carnelós trabalhou com muita vontade. Eu mandei um cumprimento a ele. Eu também. Né? E foi uma beleza a decisão liminar do Ivan Tchê. Também, bonito. Tem uma frase que eu anotei nos meus livros, nos meus guardados, que ele fala qualquer coisa assim. Essas garantias fundamentais devem ser aplicadas a todos. Sim. Até mesmo aqueles que a renegam para os outros. Sim. Porque tem muita garantia individual para mim, para minha família, tudo bem. Agora, para fulano de tal, para esse... Pois é, pois é. Esse é mal, esse pois é do mal. E ele fala isso, né? As garantias institucionais são para garantir a todos, mesmo aqueles que a renegam para outros. Pois é, muito bem posto aquele despacho. E depois que soltaram o ex-presidente, ele foi posto outra vez num jatinho e voltou a São Paulo no jatinho. Eu não sei se ele voltou num táxi aéreo ou se voltou no próprio avião da Polícia Federal que o levara preso, porque a coisa ficou assim meio num ralenti, não é? Se ele voltou solto pela Polícia Federal, ou ele recebeu uma medida ou um carinho da Polícia Federal trazendo-o de volta de carona, não é? Ou eles se julgaram obrigados a transportá-lo de volta para o local de onde ele sair. Aquilo ficou um ponto de interrogação que me despertou curiosidade, mas mais ainda, vamos lá, se aquele avião é um bem apreendido de terceiros, e pode ter sido, não? Claro. Porque há aeronaves que são produto mesmo de apreensão. E se a criatura que teve o bem apreendido, por hipótese, for absolvida depois, ela precisará ter esse bem devolvido nas mesmas condições, não? Ou no mínimo indenizado pela eventual deterioração, pelo uso, né? Pois é. Pois é, esse avião tem que ter uma manutenção muito boa, né? Porque se deteriora, cai todo mundo junto, não é? Então... Mas você veja que a coisa foi tão espetaculosa, né? Para fazer realmente uma propaganda da ação da Polícia Federal, da Justiça do Rio de Janeiro, que normalmente o sujeito é preso em flagrante, uma prisão que seja temporária, se dá o direito dele pegar a roupa dele. O Michel Temer foi com a roupa que ele estava elegante como sempre, de terno, foi e saiu com aquela mesma roupa. Quer dizer, se a família levou no dia seguinte, deve ter levado alguma coisa, parece que estava com agasalho à noite, mas quer dizer, não só se avisou a imprensa, sim, com para certeza. Fotografar, filmar em todas as manchetes, né? E essas coisas custam caro, né?
quando são permitidas, não é dar de graça para a imprensa, mas mesmo que for, era para humilhar mesmo. O sujeito nem já foi direto para o avião, e já foi direto, nem para pegar uma escova de dentes, um pijama, nada, né? Não, ele foi impecável. Foi. Essa qualidade de elegância ele não perdeu. Tem. Foi o homem elegante continua elegante. Foi impecável. Exatamente. E voltou impecável. Voltou impecável. E de carona. Voltou impecável, né? E voltou de carona, né? Eu acho que foi isso mesmo, viu? Então, eu pensava o seguinte, o Roberto, e gastando gasolina de avião é cara na volta para São Paulo. Exatamente. Mas eu pensava o seguinte. Eu acho que eles, a segunda hipótese que você levantou, eu acho que eles mais ou menos se sentiram na obrigação. Trouxemos. Foi solto? Foi solto, vamos levar. Vamos levar. Porque essas pessoas, quer dizer, isso provoca uma reação na opinião pública que depois disso fica difícil, é um outro tipo de pena, também sem trânsito julgado, sem condenação. Quer dizer, você exposto a uma humilhação dessas, Paulo, você não pode tomar um avião. Sim. Se no avião xinga o ministro do Supremo Tribunal Federal, como aconteceu com o Lewandowski, grande ministro Lewandowski, né? Em restaurante, né? O sujeito pode... Né? Sim. O Zé Dirceu, quando foi visitar a mãe, que morreu, foi até Brasília de automóvel. Não pode tomar. É um outro tipo de pena, né? Sim. Então o sujeito não foi condenado. Não há ainda nem denúncia recebida em nenhum dos inquéritos. Está sendo investigado. A interceptação dele na avenida lá foi feita com observação de vários fotógrafos, não? Exatamente. Estava todo mundo esperando, preparado. Armado de fuzil. Preparado para prendê-lo. É uma humilhação que não tem realmente cabimento, né? E isso causa no povo uma incitação. Então o sujeito começa a sofrer, né? Não só agora pode ter execução provisória, né? Mas ele passa a ter uma pena antecipada. Porque para o público deve ser realmente um grande criminoso, né? Para ser preso assim, né? Então cria esse clima de revolta, né, Paulo? Isso tudo é muito triste. Mas como diz, né, o Ivan Atier deu uma grande... E alguma imprensa tentou ainda falar, espera um pouco, foi muito... Que num primeiro momento ele não deu a liminar e ia levar para a turma na quarta-feira, e depois ele deu. Aí houve um comentarista da Globo, eu acho que ele se sentiu pressionado pela juíza de plantão, que deu liberdade a outros 2 presos temporariamente, que o fundamento era o seguinte, também grande juíza, não me recordo agora o nome, porque eles foram presos temporariamente, né, por 5 dias, prorrogáveis por mais 5, para prestar depoimento. Ela falou, isso é inconstitucional. Esses daí foram presos temporariamente para prestar depoimento. Quando é que se prende uma pessoa para prestar depoimento? Foram soltos. Mas o Ivan Atiel falou que não, eu recebi isso. Impetraram na quinta-feira. Na sexta-feira eu recebi os advogados. Eu não tinha tempo de decidir. Mas no fim de semana eu trabalhei. Estudei, li tudo. Então me sinto preparado. Então lembra aquela história, né, que entrou para a história mesmo, né, do imperador da Prússia, né, Paulo? Talvez os mais jovens não conheçam isso, nós conhecemos, que ele mandou construir um palácio novo, né? A Prússia abrangia a atual Alemanha e tinha lá uma pequena fabriqueta de tijolos lá, né? Um moleiro, né? E ele mandou derrubar, porque estava enfeiando a vista do palácio dele. E o moleiro entrou na justiça em Berlim e ganhou. E aí veio aquela frase que ele teria dito, né? Ainda há juízes em Berlim. Então eu acho que para o Atier ainda há juízes no Rio de Janeiro. Né, Paulo? Graças a Deus, né, Paulo? Pois é. Beleza. Eu estava pensando, quando nós terminarmos isso aí e fecharmos essa síntese de análise desse anteprojeto, eu pensava em colocar isso bem equacionado num DVD. Boa ideia. Todas as nossas reuniões,
Fazemos uma edição pequena, só para consumo mesmo, entre aqueles que convivem conosco, no máximo umas 50 posições desse DVD, e mandarmos a esses nossos colegas que estão a estudar conosco. Uma Porque, ótima ideia, Paulo. embora a nossa análise não seja extremamente profunda e seja sintética, ela às vezes é criativa, porque nós vemos coisas até nessa inspiração de momento que o outro pode não ver, Claro. não é? Ou pode provocar uma outra interpretação Também, de outro, né? também. É uma contribuição que nós estamos dando, né, Paulo? Pois é, E eu acho que é porque muitas vezes uma pessoa assistiu o seu site é muito difundido e alcança. Me sinto honrado de estar aqui com você pela nossa amizade, pelo advogado que você é e pela repercussão que tem. Mas muitas vezes alguém assiste um, não pode assistir outro. E pensa né? outra Eu acho que coisa. seria interessante. vale a não pena. é? Já que nós fomos, de certa maneira, pioneiros nisso, vamos Pois também ser é, e pioneiros nós podemos nessa. fazer isso sem custo, porque Claro. nós temos aqui a nossa Claro. pequena editora, né, Exatamente, que faz né? isso Exatamente. com bastante cuidado E e fica- rapidez, rapidez que é E fica fundamental. registrado, né, Paulo? Não se Fica. perdem, né? Porque muitas vezes as coisas ditas assim, oralmente, né? Mesmo que registradas num vídeo, né? Elas, na verdade, acho que nós podemos aí ter aí uma síntese, um conjunto, não é verdade? E sem censura. Sem censura, né, Paulo? Sem censura. E lá na Vivar, vamos